Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. A voz do Brasil. A voz que o Brasil conhece, Jorge Cajuru. Comunicando. Em Brasília, 19 horas. Boa noite. Sou Renata Dairo, da assessoria de imprensa do senador Jorge Cajuru, e falo ao vivo do gabinete 16 do Senado Federal. Começa de imediato a segunda edição do telejornal A Voz do Senado, criado exclusivamente para que a população goiana e os brasileiros do país e fora, que são os únicos patrões do senador Jorge Cajuru, possam saber de seu trabalho, desde as 7 da manhã até o fim de todas as sessões. Vamos dar satisfações de suas ações parlamentares, projetos de lei, pronunciamentos, opiniões, geração de recursos e emendas e, claro, seu lado investigativo e fiscalizador do dinheiro público. Está no ar e já chamamos o quadro Cajuru Responde. Bem, Renata Dairo, a primeira das satisfações que eu faço questão de dar aqui na segunda edição do telejornal A Voz do Senado a todos os meus únicos patrões no estado de Goiás, no Brasil e fora do país. Em relação ao governador Ronaldo Caiado, meu amigo, meu irmão há 35 anos. O fato real, a verdade, nada mais do que a verdade. A nota publicada no Jornal O Popular, na mais lida coluna da imprensa goiana, a coluna Giro, do absoluto e correto e talentosíssimo jornalista Caio Henrique Salgado, ela não está errada. Só que precisa contar a história como aconteceu. É simples. No dia 19 de janeiro, um dia antes do meu aniversário, e graças a Deus tudo na minha vida sempre acontece com testemunhas, estavam comigo Vicente da Atena, que faz aniversário junto comigo, no dia 20 de janeiro, é meu afilhado, Vicente da Atena, o meu primeiro suplente de senador, meu amigo pessoal e irmão, Benjamin Bezzi Júnior, o doutor Paulo Reis, médico cirurgião, bariátricas e cirurgias diabéticas, ele que é o responsável pelo centro diabético, e que, aliás, tem novidades sobre ele, inclusive, hoje, e uma grande notícia para o Brasil e não só para Goiás, através de um projeto de lei meu, já estreando aqui nas primeiras sessões do Senado nesta semana. Então, no dia 19 de janeiro, à noite, sábado, perto de Hidrolândia, no sítio do Vicente da Atena, a sua esposa Fabíola também estava presente, ouviu, presenciou. Eu tive uma discussão muito grave, que eu nunca queria ter, com uma mulher que é minha irmã, que já cuidou de mim em hospital, dormindo em hospital, de preocupação, irmã. E eu fiz o mesmo com ela, quando ela foi hospitalizada em São Paulo. É a Gracinha Caiado, a primeira dama do estado de Goiás, esposa de Ronaldo Caiado há décadas. A Gracinha me telefonou e por telefone a gente teve uma discussão, enfim, chata, que eu não queria ter, porque ela não concordou com as críticas que eu fiz ao governador Ronaldo Caiado, porque eu não misturo. Não é por ter amizade de 35 anos que eu vou ficar ao lado do Ronaldo Caiado nos seus erros. Do mesmo jeito que o Caiado fala, eu não tenho que pagar pelos erros e pelos crimes do governador anterior, né? Então eu também não tenho que pagar pelos erros que o Ronaldo Caiado cometer. Eu vou criticá-lo sempre. Agora, romper com ele, eu jamais vou romper na minha vida. É uma questão de gratidão. O que eu tenho de gratidão por ele é eterna. E ele sabe os motivos e o estado de Goiás sabe.
Eu só não fui assassinado por causa do Ronaldo Caiado. Literalmente foi ele que impediu o odontólogo, o Volney Almeida, na época, que entrou na casa do narrador Edson Rodrigues, que está aí vivo e se lembra, ele e a esposa dele, a Leila, minha amiga, minha irmã, com um revólver para me matar, literalmente. Foi o Caiado que chegou com a caminhonete e impediu. E depois foi o Caiado que me salvou com a cirurgia diabética, me buscando em Ribeirão Preto para conhecer o médico Auro Ludovico. Nessa discussão, então, com a Gracinha Caiado, o tom ficou alto. Quando ela começou a falar que eu não podia fazer isso com o Ronaldo Caiado, que isso não era amizade, que era uma ingratidão minha, que eu tinha que estar do lado dele, eu falei, mas como é que eu vou ficar do lado do Ronaldo se ele não quer pagar o mês de dezembro? Quem está do lado dele, Gracinha? Ninguém. Não existe uma pessoa no estado de Goiás que está do lado do Ronaldo Caiado, ao querer parcelar o salário de dezembro. O funcionário não trabalha parceladamente, Gracinha. Isso não tem cabimento. Aí o tom ficou alto, ficou chato. Aí realmente eu virei e falei assim para ela, então é assim que você quer? Então avisa o Ronaldo que assim que ele sair do governo, eu vou ser candidato a governador. Que fique bem claro. Eu falei desse jeito. Quando ele sair, ou seja, eu jamais na minha vida concorreria ao Ronaldo Caiado em uma candidatura. Porque aí vale a amizade, vale a gratidão. Ou seja, eu poderia ser candidato ao governo de Goiás caso o Ronaldo Caiado saísse em 2022 e não tentasse a reeleição. Porque me parece que ele é contra a reeleição, como eu sou totalmente contra, e é o meu primeiro projeto de lei aqui no Senado, o fim da reeleição. Total, fim da reeleição. Então, nesse tom alto da discussão minha com a Gracinha, eu virei e falei, avisa o Ronaldo que eu vou ser candidato ao governo. Quando ele sair, eu jamais concorreria com ele. Então, que fique claro, eu faço esse esclarecimento para a sociedade goiana, não preciso fazer para o Ronaldo Caiado porque ele me conhece, eu estou anestesiado de Ronaldo Caiado, gente. Ninguém vai me jogar contra ele, por favor. E no domingo, 20 de janeiro, a Gracinha me ligou no meu aniversário para me cumprimentar, a Gracinha Caiado, a primeira-dama, a esposa do Ronaldo, e a gente riu, brincou no telefone e voltamos a ficar numa boa. Ou seja, o assunto morreu. E ao morrer o assunto, eu disse a ela, você sabe muito bem, Gracinha, que eu vou ficar os 8 anos no mandato de senador. De forma alguma eu vou querer continuar na vida pública. Eu vou para Búzios, eu já falei isso publicamente. Curti com a minha mulher o nosso pequeno apartamentozinho lá, de frente para o mar. É isso que eu quero na vida, mais nada. Eu vou estar com 66 anos de idade. E outra coisa, eu não daria conta de ser governador, porque não é o meu forte, o executivo. O meu forte é o legislativo. Então eu espero que está esclarecido agora essa questão. Eu não romperei com Ronaldo Caiado jamais. Nós ficamos rompidos, ele ficou sem conversar comigo, realmente, nem telefonou para mim no meu aniversário, como sempre fez todos os anos, ficou chateado comigo, a Gracinha brigou comigo no telefone, tudo isso é verdade. Eu, no grito, no momento ali da discussão, em alto tom, eu falei realmente para ela, fala para ele que eu vou ser candidato ao governo, aquele desabafo meu, eu jamais vou ser candidato. Eu tenho que pensar no meu mandato de senador, que está começando agora. Outra coisa, eu não sou ignorante, gente. Eu não sou pretensioso. Que pretensão é essa de falar candidato ao governo de Goiás? Primeiro precisa saber se a população gostaria que eu fosse candidato ao governo. Então é muita pretensão. E se existe algo que eu não tenho é pretensão. E que eu não sou é pretensioso. Não dá para alguém acreditar que eu agiria assim. Eu tenho meu mandato aqui agora, estou pensando em projeto, já tem 168 projetos de lei prontos, que eu vou apresentar aqui no Senado. Pelo amor de Deus. E, repito, com o Ronaldo Caiado, eu jamais romperia, em hipótese alguma romperia. Agora, criticá-lo, eu vou criticar. E não retirei a crítica minha. A Gracinha não concordou, é a opinião dela, tudo bem. E eu achei um absurdo, um erro gravíssimo dele, a questão do salário do mês de dezembro, e continuo pensando assim. Mas eu e a Gracinha conversamos, e para concluir, ficamos tudo bem, Gracinha e eu, no domingo,
no dia do aniversário, na casa do filho da Atena, com os mesmos testemunhos que eu falei aqui, dei os nomes, para concluir. Na posse aqui no Senado Federal, o Caiado entrou no plenário, 7h30 da noite, veio conversar comigo, contou sobre as questões da Assembleia, no fim brincou, riu, contou história, ou seja, voltou a conversar comigo como em todos os bons e velhos tempos nossos. Eu sou amigo de frequentar a casa dele, as filhas dele me chamam de tio. Então ficou tudo bem, morreu. Então esse assunto morreu. Eu creio que está claro, não, Roberto Gonçalves, meu diretor de comunicação? Perfeito. Está perfeito, meu escreve? Porque ele é meu conselheiro, ex-editor do Jornal Nacional. Roberto Gonçalves, diretor de Band, de SBT, de programas jornalísticos e tudo. Então, eu estou perguntando para ele e perguntando para vocês. Está claro? E para fechar, a nota que saiu hoje no Jornal Diário da Manhã, tentando também me jogar contra... a humanidade é assim, né? Tentando me jogar contra a irretocável jornalista Fabiana Puccinelli. Meu Deus do céu. O que eu falei para ela, o que eu escrevi nas minhas redes sociais, é que eu citei o Erasmo de Roterdã naquela frase de que a loucura é a única coisa que torna a vida suportável. E ela colocou Erasmo Carlos, mas ela não está errada, Fabiana Puccinelli, porque no meu pronunciamento aqui no Senado, eu brinquei que o Galvão, eu dei nome, que o Galvão Bueno, meu amigo, meu irmão pessoal, que aliás me ligou de Miami no dia do meu aniversário, para me cumprimentar, ele com a esposa dele, com a Desirê, eu brinquei que o Galvão brincou comigo, o Galvão falou assim, Cajuru, o Tremendão que falou isso, o Erasmo Carlos que falou isso. Então, a nota da Fabiana Puccinelli no Twitter dela não está errada. Eu apenas esclareci a ela que o Erasmo que eu quis me referir é o Erasmo de Roterdã. Também está esclarecido? Vossa Excelência. Eu não chamo colega de Vossa Excelência no Senado. Vossa Excelência foi só minha mãe. Volto com Renata Dairel para fechar a segunda edição do telejornal A Voz do Senado. Agradecidíssimo. Vamos ao destaque do dia, que foi a sessão conjunta do Senado e da Câmara, hoje à tarde, abrindo o ano legislativo. A primeira sessão do Congresso, sob comando de Davi Alcolumbre, eleito no sábado presidente do Senado, durou pouco mais de 1 hora. A leitura da mensagem presidencial na abertura do ano legislativo é um rito que se repete desde 1891. Com o presidente hospitalizado em São Paulo, a mensagem foi levada ao Congresso pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e lida em plenário pela deputada Soraya Santos, primeira secretária da Câmara. Na mensagem, o governo federal declarou guerra ao crime organizado, pediu que a oposição cumpra seu papel com respeito ao país e destacou o papel do parlamento no regime da liberdade. Na cerimônia ainda falaram o presidente do STF, Dias Toffoli, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Depois da solenidade, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou que vai abrir investigação sobre possível fraude na votação do último sábado, quando apareceram votos a mais. Um grupo de senadores vai encaminhar um documento para pedir a investigação e a partir daí se inicia o processo. Eu vou conversar com o senador corregedor, que é o senador Roberto Rocha. Nós não temos nenhuma comissão e nenhum conselho formado ainda, então eu vou pedir para o corregedor iniciar essas apurações ou investigações a partir do momento que for provocado. E o senhor acha que quando? Aí dessa semana? A gente vai ter uma reunião com os líderes amanhã e com certeza algum líder vai levantar essa questão. E aí a gente vai, a partir de amanhã, a gente vai poder dar uma informação mais precisa para vocês. Depois da posse e da escolha do presidente da Casa, o Senado terá nesta terça-feira a chamada sessão ordinária. O senador Jorge Cajuru já se inscreveu para fazer 2 pronunciamentos. Um deles sobre o meio ambiente, em que fala sobre as tragédias provocadas pelas mineradoras. 7 delas atuam em Goiás e o senador Cajuru quer urgente avaliação de risco, executada pelos órgãos ambientais do Estado. Para Cajuru, é hora da Operação Lama Jato, para evitar a sequência de mortes e degradação do meio ambiente. Amanhã, Cajuru também vai apresentar o seu primeiro projeto de lei, que propõe o fim da reeleição para os cargos executivos, presidente, governadores e prefeitos.
Cajuru ainda vai dizer que pretende criar uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar o esporte brasileiro, com ênfase no futebol. O trabalho que pretende desenvolver em parcerias com a senadora Leila Gomes, do Distrito Federal, e Romário Farias, do Rio de Janeiro. Para os eleitores de Goiânia, não é novidade. Agora, todos os brasileiros vão saber que o senador Cajuru não foi eleito para fazer promessas. Ele cumpre o que diz. Na escolha do novo presidente do Senado, Cajuru foi o primeiro senador a pedir que os colegas exibissem o voto, tornando público o processo que o STF havia determinado secreto. O senador Cajuru cumpriu o que prometeu conforme os registros da TV Senado. O pronunciamento de Jorge Cajuru no primeiro dia de atividade no Senado, na sexta-feira, foi o assunto mais comentado no país e entrou na lista dos Trend Topics do Twitter. Um pronunciamento histórico que todo o Brasil aplaudiu. Caput, para mim, é a nação brasileira neste momento. O Brasil inteiro está nos vendo. O que o Brasil inteiro está esperando de nós? Que jamais aceitemos o voto secreto. É isto. Em qualquer pesquisa. Entre nós aqui, começamos um abaixo-assinado e obtivemos 48 assinaturas de senadores, entre elas a minha, evidentemente, contra o voto secreto. 48 é a maioria ou não? Creio que sim. Então, aqui próprio mesmo, aqui dentro dessa casa, a maioria prefere o voto aberto, como a maioria da nação brasileira prefere. Eu vejo, humildemente, menos qualificado do que vocês no que tange a experiência parlamentar, da maioria dos senhores aqui. Eu sou aqui um juvenil, mas em comunicação, modéstia à parte, eu não sou juvenil, e na oratória também. Eu vejo que essa casa hoje, mostrar ao Brasil inteiro que vai votar para a presidência do Senado de forma secreta, é dar um tapa na cara de toda a sociedade brasileira. Um tapa na cara. Nós caminharemos para uma legislatura que buscará o caminho do báratro. O caminho do báratro. E eu não entrei na vida pública como empregado público para pertencer ao báratro. De forma alguma. Eu quero continuar andando nas ruas de cabeça erguida. Ser aplaudido em voos, em restaurantes. Pela minha posição, mesmo que qualquer um discorde. E repito, discordar sem desqualificar o companheiro. Então, presidente, que possamos entender que aqui a questão não é, nesse momento, falar em Constituição, falar em regra, falar em caput. Eu acho que o caput é o que a nação quer de nós. O sucesso foi total, por causa da sua atuação, inclusive com enquete para ouvir os eleitores sobre a votação no Senado. O senador Jorge Cajuru ampliou seu campo de alcance nas redes sociais. No Facebook, ganhou 18.464 novos seguidores. No Instagram, 3.000. E no Twitter, Cajuru agora tem mais 3.500 seguidores. Nossos agradecimentos. A Voz do Senado volta nesta terça, 1h30 da tarde, com Diana Lins. E a gente se encontra amanhã às 19 horas. Boa noite.